A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar a 7ª lição da nossa revista Discipulando, ciclo de número 1. Diz assim o tema desta lição: a mensagem de Jesus, o reino de Deus. E nós vamos ler alguns textos que são base para essa lição, que estão em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 3, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Também temos Mateus capítulo 11, verso 1 ao 5, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Ainda Mateus 12, 22 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Glória a Deus. O que nós precisamos compreender nesse texto? Existe algo maravilhoso, porque nós vamos falar aqui sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não é deste mundo. Se ele não é deste mundo, ele não é carnal, ele não é emocional, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então o reino de Deus é um reino espiritual. E o reino espiritual, ele existe muito antes do reino físico, carnal, existir. E quando Deus criou todas as coisas, ele não separou o reino espiritual do reino físico. O reino espiritual, ele existe para governar o reino físico. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, fala que nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, nossa luta não é contra o reino físico. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes malignas, ou seja, a nossa luta é no reino espiritual, a nossa luta é na esfera espiritual, e as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Então o reino espiritual, ele interfere no reino físico. E quando Jesus começou o seu ministério, ele começou a ensinar, porque as pessoas não sabiam. E ele ensinou que existe o reino de Deus, que não é neste mundo, e existe também um reino chamado de reino das trevas. Quando o propósito original de Deus era mantido, o reino espiritual governava sobre o reino físico. Quando Adão pecou e entregou o mundo a Satanás, por isso que o mundo jaz no maligno, o reino das trevas começou a reinar sobre o mundo físico. E o reino das trevas é um reino muito unido. E Jesus, ele fala isso, né? Como pode uma casa dividida subsistir? Então o reino de Deus é uma casa, o reino das trevas é uma casa, e o reino físico é uma casa. Qual é o propósito do diabo? Dividir a casa. Então ele começa a dividir a casa no reino físico, vamos dividir as famílias, relacionamentos, e ele vai continuar até conseguir dividir o reino espiritual, vamos dividir a igreja. Eles não são um só corpo, uma só alma, um só espírito. Vamos dividi-lo, porque quando se divide, um reino dividido não pode subsistir. E nesses textos, Mateus 3, 11 e 12 que nós lemos, nós temos alguns destaques interessantes. Por exemplo, em Mateus 3 nós vemos que existe uma mensagem. A mensagem de despertamento. Acordem, porque o reino de Deus chegou.
O reino de Deus chegou. Tá, mas o que é reino de Deus? Agora nós vamos ver no capítulo 11, Jesus ensinando. Então, assim, não é só pregar. Nós precisamos ensinar de fazer discípulos. Discipular é ensinar, e ensinar ele a guardar todos os mandamentos de Jesus. E no capítulo 11 de Mateus, nós vemos Jesus ensinando, orientando, dando instruções sobre o reino. E é isso que nós precisamos entender nessa lição. O que é o reino de Deus? O que é essa mensagem? Será que eu conheço o reino de Deus? Será que eu prego e ensino sobre o reino de Deus? Porque se eu entender, se eu aprender, estou apto a ensinar, a capacitar. E aqueles que aprenderem e entenderem também irão ensinar outros. E nós não seremos enganados, porque Eva foi enganada. Nós não somos uma igreja Eva. Nós somos uma igreja do último Adão, Jesus Cristo. E em Mateus 12, nós vemos que o entendimento, o conhecimento do reino de Deus nos leva a ter manifestações visíveis, físicas, naturais nas nossas vidas individualmente. Quais são essas manifestações? Curas, milagres, maravilhas, sinais seguirão aos que creem. Então existe uma mensagem que quando ela é pregada, ensinada e colocada em prática, sinais se manifestam para confirmar a chegada do reino de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá. A nossa lição, ela trabalha com 3 aspectos. O primeiro aspecto fala daquele que veio anunciar o reino de Deus primeiramente. João Batista, ele veio anunciar, mas ele não foi o primeiro anunciador. Essa mensagem está sendo anunciada desde Gênesis e vem se repetindo ao longo da Bíblia. Nós não temos a palavra reino de Deus ou reino dos céus escrita com essas palavrinhas no Antigo Testamento, mas nós temos durante todo o Antigo Testamento declarações de que Deus é o rei, Deus meu, rei meu. Ele é o rei. Quem é rei tem governo, quem é rei tem um reino. Então o reino de Deus sempre existiu. E o reino de Deus deveria prevalecer contra o pecado. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia fala que o pecado e a morte passam a reinar sobre as nossas vidas. É aí que começa o reino das trevas. Porque o homem não se sujeitou ao reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, ser um cidadão celestial, o que nós precisamos? Nós precisamos crer. Porque Adão não creu que se comesse, iria morrer. Ele não creu, porque se ele cresce, ele não tinha comido. Porque o crer não é simplesmente eu acredito, eu acho, vai. Não. É você crer e agir. Exige uma contrapartida, exige uma ação o crer. Então, ele não creu na palavra de Deus, o que aconteceu com ele? Morreu. Então, para eu fazer parte do reino de Deus, primeiro eu tenho que crer. E a palavra diz, aquele que crer não será condenado, não perecerá, mas terá a vida eterna. João 3,16. Todo aquele que creu, ele deu a vida eterna. Então eu preciso crer e eu preciso agir. Então, para eu ser um cidadão do céu, eu preciso crer e preciso agir. E qual é a forma de ação que nos dá a vida eterna, que nos faz cidadãos do reino? Se chama obediência. Então, o pecado que a gente fala, o pecado original do homem, não foi a desobediência, foi a incredulidade. E a incredulidade leva à obediência. A incredulidade é um estado espiritual. E a desobediência é um estado natural. E o contrário é verdadeiro. O crer é um estado espiritual. E a obediência é um estado físico natural que nós realizamos neste mundo físico. Então eu creio no reino espiritual e boto em prática no reino físico. É por isso que nós temos corpo, alma e espírito. Eu creio no espírito. Creio no espírito. Brigo com a minha alma, porque a minha alma não quer crer, não quer as coisas de Deus. E obedeço, realizo na esfera do corpo, aqui na terra.
na esfera física. Então é um estágio. Então primeiro eu creio, meu espírito, brigo para manter a minha crença, para guardar a palavra de Deus no meu coração e não pecar contra ele na alma. E realizo, ajo aqui no espírito. É muito importante entender esses 3 passos, porque isso vai determinar algumas coisas na nossa vida. Então nós vemos que no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, ele profetizou que o espírito de Elias viria sobre a terra para trazer conserto. Por quê? Porque Elias, quando ainda estava com o seu ministério, ele foi levado a fazer um desafio, onde todo o povo estava reunido, os profetas de Baal estavam reunidos, e o desafio era assim: o Deus que responder com fogo, ou o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ou o Deus Baal, os demônios, responderem com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E nesse desafio, Deus, o Deus de Israel, o nosso Pai, respondeu com fogo. E as pessoas se consertaram com Deus, porque eles estavam desviados de Deus, eles não criam em Deus. Havia ali uma quebra no relacionamento do Pai eterno com os seus filhos. Elias foi chamado para restaurar esse relacionamento. E quando Elias ora e Deus responde com fogo, todo o povo grita em uma só voz. Todo o povo grita em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, o espírito de Elias é que vai trazer reconciliação do Pai para com os filhos. E é isso que Malaquias ouve, porque quando nós nos convertemos, nós, como filhos, nos reconciliamos com o Pai. Porque o apóstolo Paulo diz que os nossos pecados nos tornam inimigos do Pai, inimigos de Deus. Quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Deus, a inimizade é destruída e nós passamos a ser reconciliados. Aí o coração do filho se volta para o pai e o coração do pai se volta para o filho. É isso que o profeta Malaquias disse, e é isso que João Batista veio para fazer. E não existe avivamento sem reconciliação. Antes de Deus criar todas as coisas aqui na terra, tudo foi criado no mundo espiritual. Isso está lá em Provérbios 8. Então, antes de existir terra, céu, mar, pessoas, Deus criou no seu mundo habitável todas as coisas. Então, o mundo físico nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Então, essa reconciliação entre pais e filhos que tem que existir na terra é algo espiritual. Então, as coisas aqui da terra refletem as coisas espirituais. Por exemplo, eu tenho um pai, eu sou filho, né? Tem meu pai e eu sou filho. Isso é um espelho do relacionamento que deveria existir entre o Pai eterno e os seus filhos aqui na terra. Então, existe um casamento, o marido e a esposa. Isso é um reflexo da forma de relacionamento que deveria existir entre a igreja e Cristo, entre Israel e Deus. Então, todas as coisas aqui nessa vida é uma forma de relacionamento espelhada do mundo espiritual. Então, se eu me converto a Jesus Cristo e não me reconcilio com meu pai, não me reconcilio com meus irmãos, não me reconcilio com os meus vizinhos, com os meus amigos, eu não sou convertido. Porque a reconciliação, a conversão, ela nos leva a destruir a inimizade. Ela nos leva a trazer de volta o coração daqueles que se dispersaram. Então, o perdão vem para unir a casa que estava dividida. E nós precisamos entender isso, e foi isso que o profeta Malaquias disse, foi isso que João Batista entendeu quando começou a pregar, porque perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele falou: não, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que veio anunciar que vocês precisam se arrepender e o coração de vocês, que foi afastado do coração do Pai por causa do pecado do Éden, lá de Adão, onde o Pai se afastou do Filho por causa do pecado do Filho, pela incredulidade e desobediência. Agora é preciso que seja reconciliado, que se aproxime novamente. E o profeta Isaías vem e ajuda. Ele fala assim, que os nossos pecados são como uma muralha, uma parede que nos separam
de Deus. Então, essa é a profecia do profeta Malaquias, que Elias seria enviado para endireitar as veredas. Elias é a forma que o profeta atuou reconciliando o povo com Deus. Então João Batista veio para reconciliar o povo com Deus. Nós, como cristãos, temos o dever de reconciliar as pessoas com Deus. É por isso que Paulo fala que nós somos ministros da reconciliação. Pegou? Entendeu? Vamos lá. Aí nasce João Batista. O que eu quero que vocês entendam sobre o nascimento de João Batista? É coisa simples. Veja bem. A Bíblia fala assim lá em Zacarias, que o agir de Deus não é por força e nem por violência nas nossas vidas. Então Deus não nos obriga a nada. Ele nos dá sim oportunidades, nos dá chances, ainda está dando oportunidades para nós nos arrependermos e fazermos a sua vontade. Então não é por força nem por violência. É pelo quê então? É pelo Espírito. Demorou-se muitos anos, milhares de anos, desde quando Adão caiu, até o nascimento de João Batista, cerca de 4.000 anos, mais ou menos, até que Deus achasse alguém que estivesse na posição, preparado, para que o Espírito Santo pudesse agir. Porque Deus não vai fazer nada por força e nem por violência. Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando ele encontra, o Espírito Santo vem e começa a fazer uma obra. Então Deus ainda está procurando aqueles que estão aptos, preparados para quê? Para que o Espírito Santo trabalhe através da vida deles. E Deus achou lá um casal, Zacarias, Elizabeth, ou Isabel, né, os pais de João Batista, que eram verdadeiros adoradores. Pô, mas eles já eram de idade, não tinham filhos, mas continuavam adorando. Se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele também é Deus. Deus não fez, não gerou filhos na vida deles, mas eles continuaram adorando. É a mesma coisa, eu não fui curado de uma enfermidade, mas eu continuo adorando. E muitas vezes, Deus não nos cura, Deus não abre uma porta para ver se nós vamos continuar adorando Ele em espírito e em verdade. E isso nada mais é do que uma preparação para que o Espírito Santo, não por força e nem por violência, venha nos capacitar e fazer uma obra através das nossas vidas. Então não é por força e nem por violência. E o nascimento de João Batista foi assim, não foi por força, não foi por violência, mas foi um ato do Espírito de alcançar ali o coração de verdadeiros adoradores e começar a gerar vida neles. E foi tão forte essa geração de vida que Elizabeth, já na idade avançada, teve um filho. Então quando Deus quer fazer algo, ele faz de forma profética. Ele anuncia que vai fazer, porque ele não faz nada antes de avisar os seus servos, os profetas. Ele anuncia, ele procura verdadeiros adoradores para começar a agir e trabalhar. Tanto que quando o Espírito Santo visitou Maria e falou que ela seria a mãe do Messias, ela glorifica, ela adora, porque ela já era uma verdadeira adoradora. Ela não precisou de um poder sobrenatural, de um raio, da unção do Espírito Santo vir sobre ela para ela adorar, não. Ela já era uma adoradora. Aí quando Deus a encontra e começa a trabalhar na vida dela, não por força e nem por violência, ela continua adorando. Porque ela tinha a essência de adorador, e Deus procura os verdadeiros adoradores. E quando se começa uma perseguição, vamos matar todas as crianças até 2 anos, Maria, mãe, continua adorando. Como que eu sei que ela continua adorando? Porque Deus mandou eles descerem para o Egito, e eles obedeceram. E a obediência é um ato de adoração. Então se você quer ser usado por Deus, adore, seja um verdadeiro adorador. Ah, mas veio a dificuldade, veio a crise, veio a pandemia. Continue adorando, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele procura para quê? Para que ele está procurando os verdadeiros adoradores? Para poder capacitar e usá-los.
E foi isso que aconteceu com o nascimento de João Batista. Não foi por força nem por violência. Deus procurou verdadeiros adoradores, encontrou na figura dos seus pais, e a obra maravilhosa que Deus fez não foi na figura dos pais, foi na do filho. Foi em João Batista. Então nós temos que entender que nós somos canais de bênção para as pessoas. Nós não temos que reter nada. Deus falou comigo, mas é para abençoar a outros. E muitas vezes nós queremos só para nós, e nós falhamos. Deus está nos provando o tempo inteiro, porque a prova é uma oportunidade de crescer, de ser aprovado e de mudar de nível. Agora vamos falar sobre o ministério de João Batista. Olha que interessante. Para se iniciar o ministério, tem algo que é preciso que muitos falam. Jesus se preparou por 30 anos. João Batista, 30 anos no deserto. João Batista se preparou como? Jejum, oração e Bíblia. Ah, mas como que você sabe que João conhecia a Bíblia? Ele mesmo falou, assim como diz o profeta Isaías: voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, eis que envio ante a tua face o anjo. Ele conhecia a Bíblia. Então você, discípulo, precisa conhecer Bíblia. Isso é uma forma de se preparar. Ah, mas eu estou na escola dominical. Não é suficiente. Ah, eu participei de um congresso bíblico. Não é suficiente. Ah, mas eu vou em todos os cultos. Não é suficiente. O suficiente é assim, meditar de dia e noite na palavra do Senhor. Foi isso que Deus ensinou a Josué. Então, dia e noite você tem que meditar na palavra. Isso vai ajudar a suprir as suas necessidades diárias no reino. João foi 30 anos se preparando. Imagina, vamos supor que João, né, não é isso que acontece, mas que ele lesse a Bíblia uma vez por ano, essa miséria que a gente fala, né? Vamos ler a Bíblia uma vez por ano. Você tem quanto tempo de igreja? Acabou de chegar? Amém. Tem 1 ano? Já era para ter lido pelo menos uma vez. Você tem 10 anos de igreja? Já era para ter lido pelo menos 10 vezes a Bíblia. Cuidado. João ficou 30 anos. Agora imagina que ele lesse só uma vezinha. Lá não tinha televisão, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Olha que ele lesse uma vez só. Ele teria lido a Bíblia quase 30 vezes antes de começar o ministério dele. E a pessoa chega na igreja, já dá um microfone na mão e fala assim: deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, varoa. Nunca leu a Bíblia. Não tem conhecimento nenhum da palavra. Ponto 2. Ele ficou no deserto jejuando. Como que eu sei que ele jejuava? Porque a dieta dele era feita de gafanhoto e mel silvestre. Ele não comia arroz e feijão. Ele não comia chocolate. Ele não tomava suquinho. A dieta dele era gafanhoto e mel silvestre. Ele jejuou quase 30 anos, o período que ele ficou no deserto se preparando. O que eu entendo com isso? É simples. Que antes de começar a trabalhar, antes de começar o ministério, eu tenho que me preparar. Eu não tenho que sair pegando o microfone na mão, né? Eu não tenho que sair fazendo barulho, não. Eu tenho que ir para o deserto, aquilo que nós chamamos de local secreto, local de preparação, comer Bíblia, jejuar, ter prática de jejum, de oração. Como diz Jesus, orar sem cessar, orar o tempo inteiro. Tu ora 1 hora, ora e 2, ora e 3, ora e 24. Isso é se preparar. E se nós nos preparássemos antes de começar o ministério, antes de começar a trabalhar para Deus, não haveria tantas pessoas desviadas. Paulo, antes de começar a trabalhar para Deus, ele se preparou. Entre 13 e 14 anos de preparação. Os discípulos, 3 anos com Jesus sendo preparados, antes de aparecer na mídia. Jesus, 30 anos de preparação e ainda foi fazer um estágio avançado, uma pós-graduação no deserto. 40 dias de jejum, oração e o diabo para infernizar. E nós não queremos o diabo na nossa vida. Mas por 40 dias ele estava ali atormentando Jesus. Então, antes de começar o ministério é necessário preparo, e João mostra isso, uma vida de consagração, uma vida de preparo. E você que acabou de chegar na igreja, ah, mas eu toco um violão, eu quero tocar, ah, mas eu canto, eu quero cantar. Se prepare, vá para o deserto, vai ler a Bíblia, vai meditar na Bíblia, comece a ter prática de jejum. Você já fez 40 dias de jejum? Ah, é loucura. Não é não, porque tem muitas pessoas que são fiéis a Deus que fazem até hoje.
Você pode fazer 40 dias de jejum só na água, 40 dias com água, leite e suco apenas, sem botar comida sólida na boca. Você pode fazer 40 dias de jejum total até o meio-dia, 40 dias de jejum só na água até as 18 horas. Você pode jejuar, você vai aumentando. Você não começa do nada, mas você vai aumentando. Isso é uma prática que a igreja esqueceu. Porque a igreja hoje tem dinheiro, tem os templos bonitos, está acomodada. Enquanto a casa está cheia, entra din-din, ninguém se mexe mais. Para que jejuar? Para que 40 dias, 21 dias sem comer? Para quê? Não precisa. Só que o diabo não mudou, ele continua do mesmo jeito. Se Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que jejuar 40 dias, isso é o que nós vemos, porque os evangelhos dizem que ele vivia em constantes jejuns. Se ele jejuou 40 dias e vivia em constantes jejuns, porque ele entendia o que era o reino de Deus, o que era o reino das trevas e a guerra que existe entre reino de Deus e reino das trevas, por que nós não precisamos fazer? Porque a situação está cômoda? Porque a casa está cheia? Porque tem dinheiro no final do mês? Muito cuidado, nós precisamos voltar a ensinar a isso, principalmente aqueles que estão aderindo à fé agora. Tem que ter prática de jejum e de oração. Ponto 2. Jesus Cristo, fundador e iniciador do reino de Deus. O Messias esperado, anuncia o evangelho de Deus. Qual é a mensagem do evangelho? João Batista começou a pregar aquilo que os profetas sempre pregaram. Não teve mudança na mensagem. Os profetas pregaram no Antigo Testamento. João, o último profeta do Antigo Testamento, pregou. Jesus Cristo veio, pregou. Os apóstolos continuaram pregando. E lá em Apocalipse os anjos vão pregar também quando a igreja for tirada. A mensagem não muda. Somos nós que mudamos a mensagem por conveniência. Para agradar o coração das pessoas. Para aqueles que colocam comichão nos ouvidos, que eles ouçam só o que lhe agrada. Mas a mensagem do reino é assim basicamente, ó. Entenda, compreenda e pratique. Resumindo, mensagem do reino. Ponto 1. Ela nos leva a ter consciência do pecado. A mensagem do reino nos leva a ter consciência do pecado. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. Sabe qual é a primeira função do Espírito Santo? Convencer do pecado. Então, o primeiro ponto da mensagem do reino é trazer convencimento do pecado. Agora, se você prega sem levar as pessoas a terem consciência de pecado, elas vão se convencer do quê? Não é mensagem do reino. Então, a mensagem do reino, primeiro ponto, consciência de pecado. Segundo ponto, vai nos levar ao arrependimento. Porque não basta só falar que é pecado. Eu tenho que levar a pessoa ao arrependimento. Então o Espírito Santo de Deus nos traz a consciência do pecado e a Bíblia fala que ele nos convence. Quando eu sou convencido, eu me arrependo. Então eu tenho que primeiro expor, trazer à consciência o pecado. Segundo, levar ao arrependimento, convencer do pecado. Terceiro ponto da mensagem do reino, nos leva a confessar os pecados cometidos. Então primeiro eu tenho consciência, depois eu me arrependo, sou convencido desses pecados. Terceiro, eu confesso com a boca. Pai, me perdoa, porque eu vi pornografia, me perdoa, porque eu menti, me perdoa por causa disso. Pecado tem nome, tá? Quarto ponto, chama-se conversão. Opa, peraí. Então não é só aceitar a mão no final do culto e ir lá para frente falar que aceita Jesus para ser convertido? Não. De acordo com a minha Bíblia, é assim. Primeiro eu tenho consciência do pecado, depois eu me arrependo porque eu sou convencido, aí eu confesso o meu pecado e o terceiro ponto eu me converto. O que é converter? É você estar indo numa linha reta e você muda a direção. Você faz uma conversão, você muda a direção. Então eu estava indo numa vida de pecado destinado ao inferno, agora eu mudei de direção e vou para o céu. Então eu preciso ter consciência do pecado, foco, número 1, mensagem do reino. Segundo, ser convencido desse pecado, para que eu me arrependa.
eu confesse o meu pecado e eu os deixe. Eu preciso deixar. Isso é conversão. Se eu continuar pecando, eu não me converti, eu não mudei de direção. Então essa é a mensagem do reino que os profetas anunciaram, que João Batista anunciou, que Jesus anunciou, que em Atos 2, Pedro anunciou: arrependei-vos e sejam batizados, para que o poder do Espírito Santo venha sobre vós. E essa mensagem continua. Os próprios anjos vão anunciar o evangelho de Deus em Apocalipse. Então essa é a mensagem de Deus. Recapitulando, primeiro, mensagem do reino de Deus nos leva a ter consciência do pecado, nos convence deste pecado, que nos leva ao arrependimento, e o arrependimento nos faz confessar o pecado a Deus e nos leva à conversão, a parar de pecar, a mudança de direção. Entenda uma coisa, que neste ponto de confissão, a Bíblia fala: se com a tua boca confessares os teus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Então, se você nunca abriu a boca para falar com Deus, confessando cada pecado que você cometeu, faça, porque é bíblico. Se alguém falou coisa contrária, é mentira, é do diabo. Tem alguns que falam assim: ergueu a mão, aceitou Jesus, tudo se fez novo. É mentira. Na minha Bíblia está escrito que você precisa confessar os seus pecados com os seus lábios. Quando você confessa, Deus é fiel e justo para te perdoar. Se você não confessar, meu querido, não tem perdão. Outro ponto da confissão: você confessa a Deus, recebe perdão. Aí lá em Tiago fala: confessai uns aos outros as vossas culpas, os vossos pecados, e orai um pelos outros, e a oração do justo vai curar. Então, quando eu falo com o meu discipulador, com o meu pastor, com o meu líder, com uma pessoa de confiança, os pecados que eu cometi, ele vai liberar perdão, vai botar as mãos sobre mim, vai orar, e eu vou ser curado de enfermidades. Eu vou ser curado de vícios, eu vou ser liberto, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Então eu abro a boca e falo com Deus, recebo perdão. Aí eu falo com o meu discipulador e ele ora por mim, eu recebo cura, eu recebo libertação. Fácil e simples assim, e funciona. Por quê? Porque está na Bíblia. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e não a minha nem a sua, é a dele que ele cumpre. Se está escrito lá, funciona, e eu já vivi isso. Então essa é a mensagem do reino: consciência de pecado, convencimento do pecado, que é o arrependimento, aí vem a confissão de pecados e a conversão. Isso é um ciclo, tá? Porque você aceitou Jesus, fez tudo isso, aí você vai e peca de novo, conta uma mentirinha. Então o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai te trazer a consciência que aquilo que você acabou de fazer é um pecado. Ele vai te convencer que você pecou, aí você vai se arrepender, aí você tem que abrir a boca e confessar, pedir perdão para Deus, falar com o seu discipulador para ele orar e você ser curado. Aí você tem que parar com esse pecado, aí você se converte. Então a conversão, essa mensagem de Deus, é uma mensagem cíclica, que tem que ocorrer o tempo todo nas nossas vidas. Qual é a mensagem do reino? Consciência de pecado, convencimento do pecado, confissão dos pecados e conversão. Ó, você só é convertido aqui, ó, no quarto passo. Muito cuidado, tá? Não é só erguer a mão, não. Você tem que ter consciência do pecado, você tem que se arrepender. Agora eu te falo, consciência de pecados em um culto. Em um culto só. Você tem consciência de uma multidão de pecados? Não tem. Se você acabou de chegar na igreja, você não tem consciência de pecados em um culto só. Mesmo que seja um culto de doutrina e esteja ensinando só sobre pecados. Não tem. Deus criou uma lei enorme com 613 preceitos para apontar pecados. A Bíblia fala que a lei veio para apontar os pecados. Nos mostrar os pecados. Então, muito cuidado. A pessoa entregou a vida a Jesus, começa um processo. Qual é esse processo? Conhecimento, consciência do pecado, convencimento do pecado, que vai levar ao arrependimento. E quanto mais arrependimento, mais unção do Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa. Confissão dos pecados a Deus e ao seu líder, ao seu discipulador. E conversão, mudança, deixar de pecar. Esse é o ciclo que faz você e eu nascermos da água e do Espírito Santo. Aí o próximo ponto diz que Jesus, além de pregar, ele vem trazendo sinais. João Batista trouxe sinais. Muitos falam que não, mas ele trouxe. João Batista era profeta, ele ouvia Deus falar, ele tinha visões, tinha revelações de Deus.
Durante 30 anos, ninguém tinha reconhecido que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. João Batista, em pouco tempo, foi lá: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quem tem intimidade com Deus tem sensibilidade espiritual, não está cego com as coisas desta vida, ele vê o espiritual, ele vê o que os homens não vê. Por isso que você tem que buscar ter intimidade com Deus. E Jesus veio batizar com o Espírito Santo, que era mais um sinal. Lembra, não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Tu quer ser batizado com o Espírito Santo? Se torne um adorador. Adore a Deus em espírito e em verdade. Não adore só quando está tudo bem. Não adore quando as coisas favorecem. Não adore só cantando. Adoração é obediência. O louvor é a expressão da alma lavada, remida pelo sangue de Jesus, que reconhece que Deus é Deus sem precisar fazer nada. Porque se você precisar de uma ação de Deus para poder adorá-lo, para poder demonstrar gratidão, até mesmo para levar uma oferta na igreja, meu amigo, tu não conhece Deus. Tu tá achando que Deus é um comerciante, que ele vai fazer coisas em trocas. Não, meu filho, Deus é Deus, ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de nada. Ele nos dá a oportunidade de nós nos achegarmos até ele. É por isso que Tiago fala: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós que temos que tomar atitude. Então, quando eu sou um verdadeiro adorador, o Espírito Santo vem e me capacita, vem sobre mim e me prepara para ser uma obra. O Espírito Santo veio sobre Isabel, veio sobre Maria e gerou vida nelas. Isabel, mãe de João Batista, não podia gerar. O Espírito Santo veio porque ela era uma verdadeira adoradora e se mantinha fiel a Deus, mesmo Deus não respondendo orações de muitos anos dela engravidar. O Espírito Santo veio e capacitou ela. Maria era virgem, o Espírito Santo veio e fez uma obra. Por quê? Porque eram verdadeiras adoradoras, e Deus procura os verdadeiros adoradores. Para quê? Para fazer o sobrenatural, para fazer milagres, para te batizar com o Espírito Santo, para te dar dons espirituais, para te dar sabedoria, para te dar direção, para te dar propósito. Mas para isso é preciso obedecer, é preciso ser adorador de verdade, é preciso estar no deserto, pagando um preço, buscando a Deus de todo o coração. Sabe como que João Batista encontrou o reino de Deus? Buscando o reino e a sua justiça, com jejum, com oração e com palavra. Tu quer achar como o reino de Deus? Então, o Espírito Santo, Jesus veio batizar. E aqueles hoje, na nova aliança, a Bíblia fala, né? João Batista foi o maior entre os nascidos de mulheres. Pô, mas eu nasci de uma mulher, você também nasceu de uma mulher. Mas ele fala assim, que o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Porque nós nascemos de mulher, mas nós temos um segundo nascimento. Que é esse segundo nascimento? É nascer da água e do Espírito. Quando? Quando eu tenho consciência do pecado, quando eu me convenço do pecado, quando eu confesso o pecado e quando eu paro de pecar. Isso é a fase número 1 do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele me convence do pecado. Para quê? Para que eu possa ser convencido da justiça. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele é justiça nossa, diz a Bíblia. Então primeiro eu tenho consciência do pecado, me arrependo, para depois eu ser convencido que o sacrifício de Jesus traz perdão para os meus pecados. Isso é a justiça. E quando eu me converto e paro de pecar, eu escapo do juízo. Então o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Pura e simplesmente assim. E Jesus, ele vem batizar com o Espírito Santo. E nós que estamos nesse ciclo, convertidos, nós também podemos orar pelas pessoas para que elas sejam batizadas com o Espírito Santo, com o poder de Deus. Você já passou quanto tempo no deserto? Orando, jejuando, lendo Bíblia? Pouco? E você ainda quer orar para que as pessoas recebam o poder de Deus, o Espírito Santo? Vai orar mais, se prepara mais, busca mais, que Deus vai te usar para orar pelas pessoas e elas serem, mas nem eu sou batizado com o Espírito Santo, pastor. Vai para o deserto, busca Deus, busca o reino, busca a sua justiça, se consagre, que o Espírito Santo virá sobre você. Vamos lá, próximo ponto. Entende uma coisa? Jesus, quando começa o seu ministério, ele chama 12 e vários outros começam a seguir Jesus.
Nós vemos o chamado de 12. Mas quem é esperto, presta atenção, brasileiro gosta de ser esperto. Quem é esperto e viu uma pessoa ali do seu lado sendo chamado, viu uma pessoa ali do seu lado sendo usado, está sendo usado em cura, está sendo usado para batizar com o Espírito Santo, está no poder, está no unção, está no azeite, como fala. Quem é esperto, mesmo sem ser chamado, começa a seguir Jesus. Jesus chamou 12, mas quando comissionou 70 a primeira vez. Você não vê Jesus chamando os outros 58. Você vê Jesus chamando 12. Mas 70 espertos queriam a bênção, grudaram em Jesus, andaram com ele e receberam o poder para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e pregar o evangelho do reino. Pô, pastor, mas eu não tenho esse poder, eu não tenho chamado, eu cheguei agora na igreja. Cola com Jesus, seja esperto, ande com ele, viva com ele. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora, se dedique a ele. Sabe por quê? Que ele vai te comissionar também. Você não precisa ter uma função na igreja para curar enfermo, ressuscitar morto, expulsar demônio, nem para pregar a mensagem do reino. O que você precisa ter é intimidade com Deus. Muitos estão esperando vir a função. Não, agora eu sou pastor, agora eu sou presbítero, agora eu sou missionário, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Tá errado. Quem é esperto, gruda, cola em Jesus, anda com ele, tem intimidade com ele, ouve Jesus falar, vê Jesus agir. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te comissionar para curar, para ressuscitar, para batizar as pessoas com o Espírito Santo. Ele vai te usar. E como que funciona isso? O treinamento é assim. Primeiro eu chamo os 70 e envio eles para perto. Vocês vão entrar na cidade dos judeus. Não vão para outros lugares, tá? Aí eles obedeceram, tem que obedecer. Foram, viram milagres, maravilhas e voltaram para Jesus. Tem gente que começa a ser usada e não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber do quartinho, do secreto, da intimidade. Tem que voltar para Jesus, hein? Então Jesus, ele nos ensina que primeiro é os de perto que eu tenho que alcançar. Me converti, pastor, eu sou o único da minha casa. Ótimo, Jesus vai te comissionar a partir do momento que você tiver intimidade com ele, para ele ganhar os de perto. Não adianta você ir para a China agora. Não, ele quer que você ganhe os da sua casa. Ele quer que você ganhe os que estão ao seu redor, na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho. Ele quer que você ganhe os de perto. E é assim que funciona, porque depois de ganhar os de perto, ele te envia para os de longe. Então todo o preparo, ele é local, é perto. Né? A gente costuma falar que evangelismo é para os de perto, missões são para os de longe. Então primeiro ele quer te envolver com o evangelismo, para depois ele te comissionar, te enviar, te dar uma missão para os de longe. Podemos falar assim, a grosso modo. É isso que fala o item 2.3. O comissionador dos anunciantes do reino de Deus. Lembra? Tem que ter preparo, consagração, Bíblia, jejum, vida de oração, se preparar, receber o poder de Deus e ganhar primeiro os despertos. Ressuscitar os mortos que estão dentro da sua casa espiritualmente. Curar os enfermos que estão à sua volta. Pregar para eles o evangelho do reino. Para depois atravessar a rua e começar a pregar para os de fora. Tem gente que se converteu, tá 10, 15 anos na igreja, os da casa não são convertidos e estão lá na praça pública pregando. Estão lá nos terminais de ônibus pregando. E os de casa morrendo e falecendo. Pô, mas eu já falei, eles não aceitaram. Então tá, então você desiste e vai para os outros. Não, paga um preço. Vai para o deserto. Lembra, antes de começar ministério tem que se pagar preço. Muita oração, muito jejum. A Bíblia fala que todos das regiões de Jerusalém, da Judéia, vinham até João Batista, que ele pagou um preço. Imagina os de dentro da sua casa, a hora que você começar a orar, jejuar, virar noites orando. Eles vão vir até você. Porque a Bíblia fala assim, Jesus diz que quando ele for levantado, ele vai atrair todos a ele. E quando você começar a ter intimidade com ele, passar tempo na presença dele, você vai começar a se parecer com ele. E quando você começar a se parecer com ele, você vai atrair todos. Até você, porque está na Bíblia. É bíblico e eu amo a Bíblia. Vamos lá. Item 3. Vamos falar sobre o reino de Deus. Muito simples essa parte para nós finalizarmos. Preste atenção.
O reino de Deus ele é composto de um rei, ele é composto de governo, ele é composto de povo e ele é composto de um território. Vou repetir. O reino é composto de um rei, um só rei, tá? Não tem dois não. Ele é composto de um governo, ele é composto de povo, ele é composto de um território e para finalizar, para que todos saibam que esse tem um reino, ele precisa de uma bandeira. Ele precisa de uma marca. Ele precisa de uma identidade. Essa identidade se chama sinais. Vou repetir. O reino, ele tem que ter um rei, ele tem que ter governo, ele tem que ter povo, ele tem que ter território e ele tem que ter uma identidade, sinais. Pegou? Rei, governo, povo, território e sinais. A bandeira, a identidade. Que quando você olhar de longe e ver aquela bandeira com um leão, você vai saber, opa, é a tribo de Judá. Você de longe vai ver a identidade do reino. Então o que eu preciso ter? Eu preciso ter um rei. O que o rei faz? O rei governa. Governa sobre quem? Sobre um povo. Que está onde? Está num território. E existe uma identidade sobre isso. Então o nosso rei é Jesus Cristo. Você não faz nada sem autorização do rei. Se você está fazendo algo sem autorização do rei, é porque você não faz parte desse reino. Você não se submete ao governo dele. Porque governar exige leis, exige mandamentos, exige princípios. E Jesus, ele nos governa com leis, com princípios e com mandamentos. Quando eu não cumpro, quer dizer que eu não sou daquele reino, eu sou um rebelde. Eu sou um estrangeiro lá. Então eu preciso que Jesus seja o rei da minha vida. Preciso deixar ele governar sobre a minha vida. É por isso que alguns louvores dizem, né? Jesus te entronizamos. Não é porque eu sou um profeta, eu sou maior que ele e eu vou consagrá-lo rei. Não. É porque quando eu falo Jesus, eu te entronizo, eu estou falando, eu estou te colocando como rei sobre o meu coração. O Senhor agora é o rei que vai governar a minha vida. Isso é entronizar Jesus. É ele ser rei para mim. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas tem muitas pessoas que não o aceitam como rei. Eu não. Eu vou entronizar Jesus. Ele vai ser o rei da minha vida. Ele vai governar a minha vida. Sendo assim, quando ele é rei e quando eu me submeto ao seu governo, eu passo a ser o seu povo. Aí eu sou o povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real, e assim vai pedra viva numa construção. Então, Jesus é o rei que tem um governo. Se ele é o meu rei e eu me submeto ao seu governo, eu passo a ser o seu povo. E existe um território. A Bíblia fala assim, né? E o reino de Deus, ele é tomado, ele é ganhado à força. Assim como a região de Canaã, né, foi tomada à força, com guerra, com luta. Nós temos que tomar o reino de Deus com força e com luta. Como assim, pastor? Lá em Gálatas 5,17, Paulo fala, porque o nosso espírito, ele briga com o Espírito de Deus, o nosso homem interior briga com o Espírito Santo que vive em nós, porque nós não queremos as coisas de Deus. Então há uma luta constante que vai durar até Jesus voltar. É uma guerra. Então, Jesus é o rei que tem um governo. Quando eu me submeto ao seu governo, eu passo a ser o seu povo e passo a viver no seu território. Qual é o seu território? O reino de Deus. Quando eu me desvio, quando eu saio desse território, eu estou em situação de perigo, porque quando eu saio do território, eu deixo de ser povo de Deus, eu perco a minha identidade, saio debaixo do governo e o rei não tem mais domínio sobre a minha vida. Isso é uma escolha própria. Então eu tenho que permanecer na presença dele. Eu tenho que permanecer na igreja que é corpo de Cristo aqui na terra, para desfrutar de todos os benefícios que esse reino tem. E um detalhe, quando Jesus é o meu rei, eu me submeto ao governo dele, me torno povo dele e vivo neste território chamado igreja, eu passo a ter uma identidade. Como que se identifica essa identidade? Porque eu aceitei Jesus, eu não fiquei mais bonito. Eu aceitei Jesus com 80 anos, não voltei a ter 20. Qual é a identidade? A identidade se chama sinais. Quais são os sinais?
Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Opa, isso é uma bandeira, é uma identidade que eu faço parte do reino de Deus. Em meu nome expulsarão demônios. Isso é uma identidade, a bandeira é um sinal de que eu faço parte do reino de Deus. Falarão novas línguas. Isso é um sinal, é uma identidade de que eu faço parte do reino de Deus. Ok? E para a gente complementar essa parte dos sinais, a Bíblia fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito. Então eu tenho que buscar seguir a paz, eu tenho que buscar ter paz com todos. Se não tem paz, é sinal de inimizade. É o que a gente começou falando no início, né? A inimizade nos afasta de Deus e das pessoas. A paz nos aproxima. Por isso que Jesus é o príncipe da paz, ele é o príncipe da reconciliação. Então eu preciso seguir a paz com todos. Se você tem inimizade com alguém, busque agora mesmo acabar com essa inimizade. Busque seguir a paz com todos. Segundo item dos sinais do reino de Deus é a sua justiça. Se nós fazemos parte do reino, nós temos que trazer essa justiça para as nossas vidas. E a justiça ela é feita através de órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. Pô, pastor, mas você falou que Jesus é a justiça nossa, que quando o Espírito Santo nos convence do juízo, ele nos convence que o sangue de Jesus, que é a justiça nossa, nos purifica, nos perdoa dos nossos pecados. Isso mesmo. Agora você está falando que a justiça é para órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. Exatamente, estrangeiro é aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Ele precisa dessa justiça, desse sangue purificador. Os pobres são aqueles miseráveis que estão dentro da igreja, que não exercem o poder de Deus e vivem de migalhas, comendo o que cai embaixo da mesa, como um cachorro. As viúvas são aquelas que já não têm mais o amor do marido. Perderam o seu primeiro amor dentro da igreja. Não é só mulher, não, tem homem, tá? E os órfãos são aqueles que se desviaram, que um dia tiveram Deus como pai, agora saíram da presença dele. Nós precisamos implantar esse reino, trazer justiça para os órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. Se eu falei rápido, volta o vídeo aí. Isso é a justiça, é isso. Quando nós praticamos essa justiça, nós estamos estabelecendo o reino de Deus, e isso é uma identidade. As pessoas olham e veem, opa, esse aí é um cidadão do céu, esse aí é um filho de Deus, é um servo de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos algo que o mundo não tem, chamado de alegria do Espírito Santo. Por isso que é muito difícil ver um crente com depressão, com tristeza. Porque se ele está com depressão, se ele está com tristeza, é porque ele não tem os sinais na vida dele. Ele já não está vivendo no território delimitado, ele já não é mais povo de Deus, ele não está se submetendo ao governo do rei, e Jesus não reina sobre a vida dele. Porque se reinasse, ele teria paz com todos, ele traria justiça para órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros, e ele teria a alegria do Espírito Santo completando a vida dele. Muitos não têm tudo isso por quê? Porque não conhecem. E a Bíblia fala que a gente peca por falta de conhecimento, e o salário do pecado é a morte. Então tem muitos morrendo dentro das igrejas porque não têm conhecimento e estão em pecado. Agora, se você levar esse conhecimento para as pessoas, principalmente aqueles que estão chegando os novos na igreja, e cuidar para que eles entendam, compreendam, pratiquem e multipliquem isso para os outros, você vai ver um grande avivamento começando no nosso meio. Então essa foi a nossa lição número 7 da revista Discipulando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.